Bem-vindos a mais um vídeo da série Por que Não Vou Me Separar. Esse é o vídeo de número 60 e, como eu já tenho anunciado, nós vamos até o 65, então faltam mais 5 vídeos aí pra gente encerrar essa primeira fase da série Por que Não Vou Me Separar. Eu quero falar com você hoje, continuando aquilo que nós conversamos na semana passada, e vamos falar um pouco sobre esse banco do amor, vamos falar sobre os depósitos, sobre os saques. E uma das coisas que nós conversamos na semana passada é que seria muito importante se eu e você soubéssemos, assim como no banco, como é que está o nosso saldo, como é que está o extrato, como é que está a nossa conta. E nesse banco do amor, muitas vezes o nosso cônjuge nos dá várias dicas de como está o nosso saldo, se está positivo, se está negativo. E às vezes eu e você ignoramos esses alertas. Ao invés de acender uma luz vermelha, nós simplesmente reclamamos e dizemos: você que não me compreende, você que é muito emotiva, você está me irritando com essas suas palavras, você só sabe reclamar. Sabe o que eu tenho entendido? A reclamação faz parte de um alerta. A reclamação faz parte de um aviso para que eu saiba que eu só estou sacando do banco e nada estou depositando no banco. A promessa que eu fiz para você na semana passada foi que, se você seguisse os conselhos desses próximos 5 vídeos, o que ia acontecer é que você iria fazer com que o seu cônjuge ficasse completamente apaixonado por você. O Dr. Willard, ele sempre fala o seguinte: pode haver o problema que for, se o casal estiver apaixonado, nada vai abalar o amor deles. Pode ter a discussão, pode ter a divergência, pode ter a pasta apertada no meio, pode ter o que for. Se o casal vive um apaixonado pelo outro, a palavra divórcio está cancelada do vocabulário deles. Agora, se infelizmente, como acontece com muitos casais, o amor esfria, o estar apaixonado acaba, aí a pasta de dente, a toalha molhada em cima da cama, a roupa jogada no lugar errado, tudo isso vai fazer com que o casal pense e efetue o divórcio. Então vamos ao que interessa. Eu quero falar com você hoje sobre 2 pontos muito cruciais para homens e para mulheres. Eu já disse isso algumas vezes aqui. Pode ser que na sua casa seja um pouco diferente, seja invertido, mas o que eu quero dizer é que, no geral, as coisas acontecem da forma que a gente vai dizer aqui. As pesquisas apontam que os homens, quando não estão pensando em nada, sabe aquela caixinha do nada que já foi dita? Muitas vezes essa caixinha do nada tem a ver com sexo. É verdade. Tem um vídeo nosso que fala sobre isso, do que os homens gostam. E os homens gostam sim de sexo. Homens são apaixonados por sexo. Homens são tarados por sexo. Homens pensam em sexo quando não estão pensando em nada. Agora, geralmente homens. As mulheres precisam, gostam e necessitam de afeto, de carinho, de toque físico. Num outro vídeo que a gente fala sobre as linguagens do amor, é importante você saber qual é a linguagem de amor do seu cônjuge, mas para você que está me assistindo, você precisa entender o seguinte: e olha, é importante que você respeite, é importante que você honre, é importante que você não faça piada da necessidade do outro, porque necessidade é necessidade. E a gente não entende a dor, a necessidade do outro, a não ser que a gente passe por ela. Por isso, homem, o mesmo desejo que você tem por sexo, normalmente a sua mulher tem desejo por afeto. Se nós fôssemos colocar em quantidade de tempo, geralmente o homem passa das 24 horas do dia dele, talvez 23 horas e meia por dia pensando em sexo. Possivelmente essa é a margem de pensamento, de hora em hora, de minuto em minuto, quando fica à toa, quando está ocupado. Agora, geralmente, quantas vezes, homem, você pensa em afeto? Talvez 2 vezes por mês? Talvez 1 vez por mês? Deixa eu dizer para você então, homem, da mesma forma que nós homens sentimos 23 horas e meia, 24 horas por dia, nós pensamos num negócio chamado sexo.
As mulheres acordam todos os dias e dormem todos os dias pensando em afeto. O grande problema é que, na maioria das vezes, o cônjuge, e eu vou falar de nós homens, normalmente nós queremos o sexo todo dia, nós queremos o sexo 2, 3 vezes ao dia, mas não pensamos no afeto nem uma vez por semana. E muitas vezes as mulheres também são assim. Elas pensam em afeto 24 horas por dia, querem receber o carinho 24 horas por dia, mas pensam em sexo 1 ou 2 vezes por mês. Esse é o grande barato da vida, porque nós somos diferentes. Deus nos fez diferentes. E se Ele nos fez diferentes é porque Ele sabia que nós poderíamos conviver diferentes. O problema é que a gente quer realizar aquilo que nós queremos e não queremos realizar o que o outro quer. A gente quer preencher as nossas necessidades, mas a gente não quer preencher a necessidade do nosso cônjuge. Dr. Willard relata que ele pediu para uma mulher descrever como seria o dia perfeito para ela em termos de afeto. E a descrição dela foi o seguinte: ao acordarmos, meu marido e eu, ele me dava um abraço, um beijo e dizia que me amava. Depois, iríamos tomar o café juntos e antes de sair para o trabalho, ele diria mais uma vez, me dando um abraço, me dando um beijo e diria: eu te amo, meu amor. Iria para o trabalho e ao longo do dia de trabalho dele me mandasse mensagens ou me ligasse dizendo como estava o dia dele, perguntando como estava o meu dia. Ao chegar em casa, veríamos um pouco de televisão juntos, de mão dadas, abraçados no sofá. Depois, ao jantar, ele me diria como foi o dia dele e me perguntaria como foi o meu dia. E depois, antes de dormir, mais uma vez abraçados, ele diria quão importante eu sou para ele e o quanto ele me ama. Esse seria um dia perfeito para uma mulher. Certamente para a maioria dos homens isso não faz o menor sentido, porque a gente não foi feito para ter esse tipo de afeto. É óbvio, nós somos criados para sim ter afeto, mas não dessa forma, talvez, ao nosso ver, exagerada. Mas se é a necessidade da sua mulher, você precisa de alguma forma responder a essa necessidade, querido. Porque se você não responde, por exemplo, se você diz para sua mulher, eu preciso de sexo, e ela diz, eu não sou do tipo da mulher que faz sexo todos os dias. E ela diz para você, eu preciso de afeto, eu preciso de carinho, e você diz, eu não sou o tipo de homem que dá carinho todo dia. Então vocês vão caminhar para o divórcio. Se você quer ter o seu cônjuge completamente apaixonado por você, você precisa descobrir quais são as necessidades do seu cônjuge e começar a realizar, começar a preencher essas necessidades, porque assim o seu cônjuge vai se apaixonar por você. Homem, deixa eu dizer um negócio. Se a sua mulher fizer a seguinte proposta para você: vamos lá, vamos ter sexo hoje, vamos fazer sexo porque a Bíblia fala que o meu corpo não me pertence, então vai lá e use o meu corpo conforme você quiser. Se você aceitar esse tipo de proposta, sabe o que você vai fazer? Você vai construir na cabeça da sua mulher que ela é um objeto sexual seu, e não só isso, que não é prazeroso, que não é legal, e aí, meu irmão, da próxima vez vai ser difícil, cada vez mais difícil. Há 2 princípios, homem, que você precisa respeitar em relação ao sexo da sua mulher. Você precisa preencher a necessidade emocional da sua mulher. Por favor, assista o vídeo As 5 Linguagens do Amor, porque nesse vídeo a gente fala sobre quais são as necessidades que as pessoas têm. Você precisa reconhecer qual é a linguagem de amor do seu cônjuge. E quando você reconhecer isso, sabe o que vai acontecer? Você reconhece, preenche, e aí, meu irmão, você está cumprindo o primeiro ponto, quesito básico para sua mulher gostar de sexo tanto quanto você. O segundo, você precisa fazer com que o sexo para ela seja uma experiência marcante, positivamente falando. Porque se for ruim, óbvio, ela vai resistir na próxima vez. Mas se for bom para ela e não só para você, você vai cumprir o segundo quesito, que é satisfazê-la. Mulheres têm necessidades sexuais sim, marido. Só que, do jeito que a gente faz,
muitas vezes, afasta mais do que aproxima. Preencha a necessidade emocional dela e você vai ver que ela vai querer preencher a sua necessidade. Agora, mulher, facilite a vida do seu marido. Dê dicas. Coloca no celular dele para despertar. Lembre-o. Não espere, não fique só na expectativa, porque se você ficar na expectativa e ele não fizer, você vai se frustrar com um negócio que ninguém prometeu que ia fazer. Agora, se você der dicas para ele, se você falar para ele, se você relembrá-lo algumas vezes, ensiná-lo muitas vezes, tem homem que precisa ser ensinado. Se nós fizermos isso, nós vamos satisfazer a necessidade dela, marido, e dele, mulher. E assim vocês vão caminhar para que vocês consigam desfrutar do melhor casamento que Deus tem prometido para vocês. Então, em primeiro lugar, você quer fazer o seu marido, a sua mulher ser completamente apaixonado por você? Descubra as necessidades emocionais dele e dela. E aí sim, comece a realizá-las. E você vai ver que o seu casamento vai ser transformado. Obrigado você que tem acompanhado a gente, obrigado pelas 1000 visualizações que nós tivemos no vídeo da semana passada e eu sei que nós vamos também atingir um número bem bacana nesse. E olha, estamos acabando, hein? Estamos no vídeo 60, vamos até o 65, você não pode perder esses últimos vídeos dessa série que nós criamos chamada Por que não vou me separar? E se você quiser levar a gente para a sua igreja, aproveite, leve, faça contato conosco. Nós ainda temos agenda para esse ano, caso você queira. Então faça contato com a gente e não perca a oportunidade de ter esse seminário chamado Por que não vou me separar? Na sua igreja. Que Deus abençoe você e uma ótima semana. Um abraço, valeu!